maus tratos físicos, como agressão, colocar o sujeito em temperatura quente, temperatura fria. Então esses eram os tratamentos que eram ofertados nos ditos manicômios, né? E esses manicômios o que eram? Eles eram um resquício nefasto da mistura entre prisões comuns, onde o dito louco era colocado desde a sua história, né? Quantas pessoas foram queimadas na Santa Inquisição porque ouviam vozes e eram sujeitos psicóticos, mas para a cultura da época não, eles estavam possuídos pelo demônio, então queima, né? Não tinha uma noção de que era um sofrimento psíquico. O Basaglia, cansado e observando essa situação, junto com outros profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, etc., ao observar isso, inicia um movimento chamado a reforma psiquiátrica, que era tirar o sujeito desse local e ofertar um tratamento digno. Primeiro, tirá-lo de lá e inseri-lo na comunidade, porque não era um tratamento. Como, hora e outra, a gente observa algumas notícias ainda hoje na TV, de lugares que, entre aspas, ofertam tratamentos, né, nas ditas comunidades terapêuticas. Pois bem, posto isso, né, tirar o sujeito e colocá-lo na cidade, sempre tudo aquilo que, de uma certa maneira, não agrada ao olhar de uma hegemonia branca e ocidental, não é legal. Tem que deixar de lado. Se não me agrada, manda para lá. Então, o que eles faziam? Existe na História da Loucura, no livro do Foucault, que eu recomendo muito para todos, existe a Anal dos Loucos, né? Então faz o que com o sujeito que é o dito louco? Põe nesse navio e manda para a Ilha dos Leprosos. Ou, eu não quero vê-lo aqui, mande para a cadeia. Ou, os presos comuns, juntos com esses ditos loucos, é o que dá origem a esses manicômios que maltratavam, e o que o Basaglia ficou um pouco, né, assustado na época. Esse trabalho de tirar o dito louco e reinseri-lo na sociedade, na cidade, foi desempenhado por uma figura que na época deu-se o nome de auxiliar psiquiatra. Guardem esse nome. É interessante, né? Desde o começo, os psicólogos já começam a trabalhar com os médicos. Importante se lembrar que a gente vive num país de ato médico. Bom, o primeiro nome do AT foi auxiliar psiquiatra. Concomitante a isso, na Inglaterra, né, essa reforma psiquiátrica teve também uma organização, o Community Mental Health Centers, né, centros de comunidades para cuidar desses sujeitos e ofertar novos tratamentos. Teve o Mental Health Act de 1983, que foi um movimento de legislação muito importante, que estabeleceu novos padrões para o tratamento e proteção do direito dos sujeitos que precisavam e que tinham um sofrimento psíquico e que careciam de um cuidado dentro de uma instituição. A reforma psiquiátrica também, na França,
teve um movimento muito poderoso, que ficou conhecido como a psicologia institucional francesa. E aí já foi uma construção de prática e de construção teórica de como se cuidar do sujeito numa instituição. E aí vem daí a análise do discurso e etc. Então a gente pode dizer que o acompanhamento terapêutico ele é um fruto muito bonito desses três movimentos, né? A reforma psiquiátrica, esses conjuntos de leis e de compilados da Inglaterra e a psicologia institucional francesa. Como eu disse, o surgimento do AT está diretamente ligado ao tratamento das psicoses, porque ele é um herdeiro direto do movimento antipsiquiátrico, a psiquiatria democrática italiana e a psicoterapia institucional francesa. Aqui um pouquinho de história. Ele surge mais ou menos na década de 70 em Buenos Aires, na Argentina, em comunidades terapêuticas. Esses ATs, esses auxiliares psiquiátricos, que são esse resquício, lembrando, auxiliares psiquiátricos, resquícios da reforma psiquiátrica, que tirou o dito louco e foi inserido na cidade. Nessas comunidades terapêuticas, eles serviam como sujeitos que iam ajudar a colocar o sujeito e facilitar ele dentro do tratamento nas comunidades, principalmente na Argentina. No Brasil teve a clínica Vila Pinheiros. Existe no Brasil ainda a instituição A Casa, que foi a instituição que trouxe o acompanhamento terapêutico para o Brasil. E aí o que acontece? Com o fechamento dessas comunidades terapêuticas, médicos e familiares passaram a recorrer a esses auxiliares psiquiátricos para que evitassem a internação dos seus familiares que sofriam de surtos psicóticos ou da esquizofrenia, para que fizessem internações domiciliares com o fechamento dessas comunidades. Então veja, o que é essa clínica do acompanhante terapêutico? O primeiro nome, o auxiliar psiquiátrico, que servia recebendo somente as orientações de um viés, de um olhar mais médico. Passa a ter um contato dentro dessas comunidades de um olhar mais psíquico. E aí ele passa a ter um nome muito bonito, que eu gosto até hoje, que é amigo qualificado. Só que aí, amigo, psicanalista não gostou muito. Amigo não, pera lá. O nome, em 1986, 1984, se eu não me engano, passa a ser de acompanhante terapêutico. Aí agradou a todo mundo. Vai ser esse sujeito que vai acompanhar o sujeito numa clínica em que não tem consultório, não tem um setting definido. O setting é onde o sujeito precisa. Então, se eu falo de um paciente que é psicótico, se eu falo de um paciente que é sim dependente químico, se eu falo de um paciente que tem um sofrimento psíquico grave, se eu falo de inclusão escolar, se eu falo de um sujeito com TEA, se eu falo de um sujeito que não consegue desenvolver uma ação ou que carece de um catalisador, de uma figura que consiga estar ao lado dele
e que oferte para ele hospitalidade através de um estreitamento e de uma construção de vínculo. Lembrando, muito importante dizer isso, desculpa, no Brasil, o acompanhamento terapêutico não é uma profissão, é uma função. Na Argentina, é uma profissão e tem um código de ética. Em outros países também, se eu não me engano, na Espanha, etc. No Brasil, ele é uma função e existem diversos cursos de formação em acompanhamento terapêutico. Então, voltando, o AT é essa figura que, ao construir um vínculo com esse paciente que tem um sofrimento psíquico grave e que por algum motivo não pode habitar no lugar ou estar no lugar sem a companhia de alguém, porque não consegue, tem dificuldade, sozinho não consigo, eu acho que é a frase que melhor representa. O AT é essa figura que vai junto com esse sujeito vivenciar essa experiência. E nesse ambiente, ele desenvolve uma prática clínica. Então, ou seja, um dos primeiros livros que eu li foi do Kleber Duarte, e era um livro que ilustrava de uma maneira muito bonita as andanças de Dom Quixote com seu querido Sancho Panza, tratando o Dom Quixote, que era o Fidalgo, como a figura do paciente psicótico, e o Sancho Panza como AT, à luz da teoria do Winnicott. E é engraçado, porque para um paciente, eu sempre costumo dizer que ele fez essa analogia do Dom Quixote sendo o acompanhante fiel, do Sancho Panza sendo o acompanhante fiel do Dom Quixote, como uma figura, um paciente psicótico, em que você vai com o manejo, não no confronto, você vai construindo um vínculo, você faz visitas recorrentes, Você oferta sempre, o AT é aquele que oferta hospitalidade. Ele é a figura em que, se existe uma relação de transferência, a relação de transferência entre o AT e o seu acompanhado, ela é muito mais amalgamada, se pode assim dizer. Ela é muito mais estreita. É uma clínica que é muito mais afetiva. É uma clínica que tende a dar voz ao sujeito, porque muitas vezes, quando se precisa de um acompanhante terapêutico, esse paciente já se encontra numa situação muito grave. Então imagina um paciente que não pode ir a um lugar sozinho. Ele pode está vivenciando um momento muito agudo da sua condição psíquica, ele pode estar vivenciando uma experiência de institucionalização, ele pode estar experienciando diversas situações que são críticas. Então, esse acompanhante terapêutico é aquele que vai até ele, o tira desse lugar e o leva para desenvolver e realizar atividades, como ir ao cinema, ir a um parque, ir ao fórum e tirar o RG, ir ao Copatem, enfim, diversas atividades que sejam de necessidade do seu acompanhado. Nesse sentido, é importante se lembrar que o acompanhamento terapêutico, ele também nasce não só de um movimento clínico, mas também de um movimento político. Então, é importante que o acompanhante terapêutico dê voz ao seu acompanhado. Ele nasce de uma reforma psiquiátrica. Quando eu falo na figura, voltando ao livro do
do Kleber Duarte, que ele fala sobre o campo da ética do acompanhamento terapêutico, ele fala, né? Ele usa a figura do Dom Quixote e do Sancho Panza para ilustrar a figura do paciente psicótico e do acompanhamento terapêutico. Se a gente for falar em dependência química, eu gosto muito de lembrar do filme do Senhor dos Anéis. Vocês já assistiram o Senhor dos Anéis? Vocês gostaram do Senhor dos Anéis? Legal. O paciente que tem um transtorno por uso de substâncias, ele não precisa, né, de um Sancho Panza, ele precisa de uma sociedade do anel. Então, muitas vezes, um paciente que sofre de transtorno por uso de substâncias, ele tem uma equipe de acompanhantes terapêuticos. Um paciente psicótico também pode vir a ter. Mas o paciente que sofre com transtorno por uso de substâncias, essa construção, ela é mais complicada no sentido do próprio sofrimento psíquico vide diagnóstico. Porque trabalhar com dependência química é saber trabalhar com frustração, né? Porque todo mundo que vai trabalhar com dependência química cai naquela ilusão, não pode usar mais, né? Que é uma grande falácia. Aqui eu acabei passando pelos nomes do auxiliar psiquiátrico, o amigo qualificado e o acompanhante terapêutico. Quando eu falo em polifonia do acompanhamento terapêutico, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a clínica do AT ela é potente não só na inclusão escolar, ela é potente em diversas situações em que o sujeito, por algum motivo, está vivendo uma situação em que sua reflexão crítica ou sua autonomia naquele momento está sendo questionada ou foi interrompida pelo sofrimento psíquico ou por alguma outra questão jurídica, por exemplo. Além disso, a base epistemológica, ou seja, a teoria que ancora o acompanhamento terapêutico, obviamente que a gente sabe que a medicina, a psiquiatria gosta muito da cognitivo-comportamental, né, da comportamental em si, mas não necessariamente é a única, é a base epistemológica da clínica do AT. Né? Obviamente que você não vai estar com o seu acompanhado, então você está acompanhando um paciente que está abstinente de cocaína há 6 meses e ele vai num barzinho rever os amigos no aniversário, e é um local de uso de substâncias que ele frequentava antigamente, mas ele quer ir nessa festa, né, reencontrar os amigos depois de muito tempo. E aí você é o acompanhante terapêutico dele. O que você faz? Bom, se você já é o acompanhante terapêutico dele, o que não substitui o psicólogo de consultório, ele é mais um componente da equipe multidisciplinar. O AT é mais uma figura, ele não substitui a terapia de consultório, é importante dizer isso. Você vai conversar com ele e vai construir um contrato terapêutico verbal. Olha, como vai ser lá? O que você imagina que vai ter? Quem você acha que você vai encontrar? Quais são as figuras de risco? O que a gente deve evitar?
como que vai ser a cena, se isso acontecer, o que a gente pode construir juntos para sair de tal situação. Então você vai fazer um trabalho com o seu acompanhado de prevenção, para que ele possa viver o fenômeno, mas não viver o pior, que seria o uso naquela situação. Com um paciente, eu trabalhei numa instituição chamada Clube, e que trabalhava, né, com adolescentes psicóticos, etc. E o nosso trabalho era, eu fazia o trabalho de rolê à noite. Então eu levava os adolescentes em barzinho, boliche, rolê. E aí tinha um deles que era grandão, assim, e a gente estava andando na Paulista, e ele gostava muito de se impor nos outros pela força, né? Nos outros meninos e meninas do grupo. E aí, ele gostava muito de me desafiar, porque eu sempre tive esse tamanhão, assim. E aí ele chegou assim para mim: Léo, eu vou até lá e vou fazer xixi ali, eu vou mijar ali. Eu falei: vai lá, né? A gente estava na Paulista. Aí o outro aqui falou assim: pô, cara, você acha que eu chego lá, deixa aí. E aí quando ele apontou, ele não viu que tinha uma cabine da polícia militar, né? E aí ele foi correndo assim, aí ele só viu, moleque! Você veio correndo assim, né? Pro meu lado, todo assustado. Aí eu falei: bom, o limite que eu não coloco, o mundo coloca. E é importante que a gente tenha o AT, o acompanhante terapêutico, tenha esse discernimento. Porque, como se trata de uma relação que vai se estreitando conforme o tempo vai passando, é muito importante que haja uma supervisão do AT muito recorrente, porque a relação ela é estreitada, mas não pode virar uma amizade, tá? É uma relação de trabalho. Então isso é muito importante que seja sempre colocado, trabalhado com o acompanhado, principalmente quando se percebe que certas situações estão acontecendo e que isso é digno de nota. Por isso que o acompanhamento terapêutico é muito importante que exista supervisão. Então, como é uma clínica oriunda dessa reforma, é muito interessante que os próprios acompanhantes terapêuticos que trabalham nesse nicho, eles mesmos se conversam, se ajudam, falam sobre os seus casos. É muito importante que tenha uma figura de supervisão olhando para o seu trabalho, para que você não perca a mão, para que você não perca o seu lugar, o lugar do acompanhante. No caso dos pacientes que têm como diagnóstico mais voltado para a clínica das psicoses, o que eu sempre penso quanto é importante o trabalho do AT na relação familiar. Porque você vai chegar na casa desse sujeito, você vai conversar com a mãe, você vai conversar com o pai, com as figuras que pertencem, né? O lugar que esse sujeito habita na comunidade. Então você se posiciona ao lado desse sujeito como uma figura que sim, passa a estar ao lado dele. No acompanhamento terapêutico, hoje em dia, nesse cenário, eu sempre digo, né, que estudantes de psicologia já podem praticar o acompanhamento terapêutico, desde que tenham uma boa supervisão, né? Busquem isso, conversem com seus professores, né? Busquem isso na graduação de vocês. É um jeito
de vocês conseguirem uma tarimba clínica e também ganhar os trocos nesse mundo de Deus, né? Então eu acho que é um lugar muito válido de aprendizado, que vai servir muito a miúde para o consultório, para a prática clínica dentro do consultório. O lugar do AT na equipe multidisciplinar nos cuidados com o paciente. Veja, nos cuidados do acompanhante, nos cuidados com o paciente, né, o paciente esquizofrênico, por exemplo, o que ajuda, pelo menos no olhar da psiquiatria e no que eu vejo na minha prática clínica, no dia a dia, para que haja uma diminuição, ou para que haja um não retorno do surto, né? Além da terapia, a medicação ajuda muito. Então, muitos pacientes acabam retornando a ter surtos fortes quando não tem uma medicação adequada, né? Existem casos que não tem como fugir da medicação. E o trabalho do AT, ele ajuda muito no olhar médico, que muitas vezes tem um pequeno recorte do dia a dia do sujeito, né? E que esse olhar do acompanhante terapêutico pode servir como uma base muito mais fidedigna para que esse médico, para que essa equipe possa avaliar melhor o sujeito. Porque se tem uma pessoa que passa mais tempo, ou que está ao lado do sujeito, vivendo um fenômeno de uma maneira mais fidedigna, ou mais próxima ao real, é o acompanhante terapêutico que está ao lado do seu acompanhado. Ele transmite a informação, ele transmite aquilo que ele viveu. O AT é importante como esse agente matriciador de toda a equipe que envolve o caso. Para o SET, para o consultório, para o psicólogo que trabalha em consultório, aí depende muito, né, da asepsia que quer ser guardada dentro do SET de cada consultório, de cada psicólogo, na verdade, né? Alguns não querem que misture, não querem saber, querem só realmente ouvir aquilo que é dito dentro da sala, né? Com o próprio paciente. Então, ele vai servir como esse observador participante da equipe multidisciplinar, mantendo assim a asepsia do tratamento, muitas vezes contaminado pelos familiares, porque o AT ele vai manter uma coisa que é muito importante na linguagem, né, que a gente às vezes se esquece, que é essa questão da terminologia sobre o sofrimento do sujeito. Quando se fala em dependência química, até hoje eu recebo ligações falando, você atende drogado? Pô, cara, 2024, você atende drogado? O que é isso, né? A dependência química ela só foi se aproximar do campo da academia mais próximo dos anos 90, né? No final da década de 90. Então existem muitos termos chulos, muitos termos preconceituosos que rondam esse lugar do sujeito que tem um sofrimento pelo transtorno por uso de substâncias. Então veja, falar sobre o acompanhamento terapêutico é estar apropriado desta questão das terminologias e servir como um divulgador de informação
sobre saúde mental. As pessoas que, por exemplo, às vezes ligam, olha, eu gostaria de saber onde que eu posso encaminhar para determinada situação. Eu atendo particular, atendo SUS, onde eu posso chegar? O atendente precisa ter o conhecimento sobre sua rede de amparo. Ele precisa ter esse conhecimento para poder ofertar essa informação, conhecer a cultura da cidade, saber o que está acontecendo, para poder ofertar isso também como uma alternativa de lazer ao seu acompanhado, né? Mas, como eu disse, ele é um fruto bonito de um movimento clínico, mas também político. Então é muito importante que se tenha essa potência, o profissional de saúde mental, acompanhante terapêutico, nessa rede de cuidados com o acompanhado. Do autocuidado, parte-se para o inventário daquilo que é possível dentro dos desejos manifestos e latentes desse sujeito. Então veja, nesse sentido, essa questão do autocuidado voltado aos pacientes que têm um sofrimento psíquico voltado, né, à clínica das psicoses. Muitas vezes, né, o sujeito, ninguém morre de esquizofrenia. O sujeito, ele acaba tendo uma crise clínica porque ele fuma 3 maços de cigarro por dia. Ou porque ele está tomando 1 litro de pinga por dia. Ou porque ele virou um parvo na sua comunidade. E não tem quem olhe para isso. O AD é essa figura. É essa figura que vai entrar como um sujeito que vai militar, né, ao lado do seu acompanhado e evitar que esses riscos aconteçam. É importante que ele consiga, como sujeito, dentro desse seu estreitamento, tentar de uma certa maneira, em respeito ao delírio, uma busca de uma tradução e ofertar um lugar de conforto. Porque esse delírio compartilhado, ele vai deixar de ser um delírio, pelo menos por um momento. Muitas vezes, no trabalho em instituição, eu me deparo com, quando eu chego na residência terapêutica, ou quando eu vou visitar pacientes ou acompanhados em outras instituições, é sempre aquele ar, tanto quanto, né, cheio de cigarro, uma mesinha de sinuca, algumas cadeiras espalhadas, um símbolo de AA, um símbolo de MA. E muito importante, a AA e MA, né, são as 2 instituições anárquicas que mais salvam vidas no mundo, né, para quem não tem condições de ter um tratamento particular para o transtorno de uso de substâncias. E quando eu penso em enriquecimento ambiental, né, se existe uma figura potente para a construção desse enriquecimento ambiental, é o acompanhante terapêutico. E muitas vezes, dentro dessas instituições que são mais fechadas, né, ainda existe em São Paulo instituições, né,
que preconiza uma ideia de um tratamento de 6 meses, sem poder usar o celular ou sem poder falar com família, sem ter acesso à internet, e que não tem como uma premissa, né, a autonomia, que é a premissa da psicologia, né, ofertar autonomia ao sujeito. Quando eu comecei a clínica no acompanhamento terapêutico, foi numa situação que eu vivi no Instituto de Psicologia com um amigo, e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, esse amigo, em surto, induzido pelo uso de substâncias, ele chegou com um facão. E foi interessante, porque no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, uma figura conhecida chega com um facão, e aquilo mobilizou toda, o Instituto. As pessoas ficaram, obviamente, assustadas. Professores, alunos, o que fazer? Eu lembro que naquela época eu havia parado de beber há uns 6 meses, então eu estava mais corajoso. Eu estava fazendo estágio no projeto de esquizofrenia e faltavam 2 matérias para eu concluir o curso, e uma delas era a introdução às técnicas de exame psicológico, que eu reprovei 5 vezes. Se teve uma pessoa que me ensinou limite, foi a professora Iraí, uma ótima professora. E ainda bem, sou muito grato a ela por ter me ensinado o limite. E aí eu cheguei, eu vi esse meu camarada, a gente jogava muito bilhar junto. Eu cheguei e falei, pô, larga isso daí, meu. Tá vendo? Tá assustando todo mundo aí, cara. Para com isso. Vamos lá jogar bilhar. Não sei o que, não tá deixando eu me formar, eu vou matar, tá me seguindo, me perseguindo. Delirante. Pô, larga isso aí, meu, tá assustando todo mundo e tal. Jogou no chão, largou. Foi comigo pro centro acadêmico jogar bilhar. O que eu sabia de psicologia na época? Só sabia que TEP era difícil. A gente foi jogar o bilhar. Ele era até que bom no bilhar. Porque eu pensei assim, bom, indo jogar o bilhar, as pessoas lá fora vão pensar em alguma coisa, ele está aqui comigo, está tudo certo, tirou o facão, ninguém vai morrer. Né? Só que aí entra, a gente está lá jogando bilhar, o bilhar não foi o suficiente para dar um contorno, né? Aí eu lembro que eu ouvia falar que açúcar ajudava no surto. Se alguém tivesse surtado, você dava açúcar que melhorava. Acho que era coisa de bêbado, né? Se a pessoa está bêbada, você dá coca, ela melhora. Né? Então eu falei, vamos lá no trailer tomar uma coca. Vamos lá no trailer tomar uma coca. Aí a gente ia, para onde a gente ia, as pessoas iam para o outro lado. Aí a gente sentou para tomar uma coca. Aí a gente está tomando uma coca. E aí nisso eu achei que já tinham passado assim umas 76 horas, tinha passado 20 minutos. Nisso chegou a polícia. Olha que legal. Um paciente surtado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, surtado. Um aluno surtado. Chamaram a polícia. Sensacional, né? Aí os professores saíram, na época, Paulo Endo, Zeca Moura, o Christian Dunker. Os caras saíram, foram lá, deram uma carteirada,
polícia cumpriu o seu papel, né, de polícia. Estamos indo embora. Foram embora. E aí esses professores continuaram na cena. Só que aí o que aconteceu? Tinha uma professora lá que ela queria tentar ajudar, só que ela foi fazer uma abordagem nele que o assustou. E ele levantou e a empurrou. E ela caiu no chão. E aí veio o guardinha, que era o que ficava lá nos corredores da psico, e deu um mata-leão nele. Aí eu fui lá e tirei o guardinha de cima. Eu falei, você sai fora, tá comigo. Ficou bravo, mas depois ele entendeu a situação. E aí eu continuei com ele, falei, vamos andar. A professora também entendeu a situação. E nós fomos jogar bilhar de novo. A Coca não adiantou. E as pessoas estava um sinal caótico, porque eu não sei por que estavam reformando o Instituto de Psicologia naquela época. Então tinha o facão, tinha um monte de pedra, pau. Pô, se alguma coisa, tá tudo certo. Eu estava muito tranquilo, porque era um camarada, ele não ia me fazer nada. Eu não sabia nada de psicologia. Eu só estava ao lado do cara, porque eu já tinha um estreitamento com ele. Eu sabia quem ele era. Ele já tinha me autorizado a estar do lado dele. A gente tinha uma história. Estava tudo certo. Quando eu ouço, lembrando, eu tinha parado de beber há 6 meses. Quem para de beber há 6 meses é porque não pode beber, tipo eu. Então, que já viveu algumas situações. Aí eu olho lá para fora, vejo uma ambulância. Falo, ixi, velho, não vai ficar legal. Eu olhei para ele e falei assim, cara, fiz o que podia, segura a onda, fica de boa, vai dar tudo certo. Estou saindo fora. Mas aonde você vai? Fica sussa, vai ficar tudo bem, estou indo embora. Quando eu vi o pessoal entrar, que era de uma remoção, eu saí do centro acadêmico e ele foi levado ao Instituto Bairral. Mas isso demorou umas 2 horas e pouco para acontecer. Veja, isso aconteceu em 2009. Foi quando eu fiquei encantado pela clínica do acompanhamento terapêutico. Porque a única coisa que eu fui dele foi um camarada. A situação foi contornada. Ele foi para um lugar que não era ser transportado pela polícia. Ele deixou de ficar sendo exposto às outras pessoas como um objeto de medo e não como um sujeito em sofrimento psíquico, porque era um sujeito em muito sofrimento psíquico. E aquilo, eu lembro que rolou uma sindicância no Instituto de Psicologia e tudo mais. E foi muito interessante o desfecho, porque as pessoas reconheceram como um acompanhamento terapêutico. E foi o primeiro acompanhamento terapêutico que eu fiz. E eu não sabia nada. Só sabia uma coisa, que eu tinha um vínculo com ele. Eu lembro também de uma frase que eu li nos livros, poucos, que eu
gostei na minha graduação, que é de um fenomenólogo que se chama Medard Boss, que ele fala, chama-se Angústia, Culpa e Libertação, que não existe possibilidade de cura se não houver uma relação de amor. Acredito que muitas pessoas possam vir a ser psicólogos, mas acompanhantes terapêuticos eu acredito que não. Você precisa ter muita disposição, disponibilidade e ofertar. Algo que hoje em dia se encontra num espaço de escassez, né? E é uma pena, a gente pode mudar isso, que é hospitalidade. Quando você oferta hospitalidade para alguém, eu acho que você cria a atmosfera para a construção de um vínculo bonito. E acompanhamento terapêutico é ofertar, é uma clínica que oferta hospitalidades no lugar que o outro deseja estar, não você. Muito obrigado. Pessoal, vamos iniciar com as perguntas. Primeira pergunta: como o terapeuta pode lidar com a dissonância entre as vozes internas do paciente e as vozes externas, como as da família, sociedade ou instituições? Com muita paciência, né? E também com muito respeito, principalmente a autonomia do paciente. É muito importante que ele tenha muita diplomacia em saber lidar, né, com a instituição, com a família, para que ele consiga gerar, né, um clima satisfatório em que ele seja ouvido. E para que ele consiga ser ouvido, a partir do momento que ele consegue ser ouvido, o paciente dele também será. Então ele criar um lugar em que ele consiga mostrar que ele tem um conhecimento do caso, né? Então quando eu falo da terminologia, é muito importante que a gente saiba, por exemplo, quando o médico está falando de clozapina, quando o médico está falando de antidepressivo, quando ele está falando de alguma terminologia que nós psicólogos não saibamos, que a gente saiba para que a gente possa se posicionar. Então, o conhecimento, né, gentileza, conhecimento e diplomacia, e paciência, né, que foi a primeira resposta que eu dei, é muito importante para que isso aconteça de uma maneira satisfatória, para que o paciente saia ganhando. Tem que pensar sempre no melhor para o sujeito, que é o paciente, o acompanhado. Próxima pergunta: o que exatamente é polifonia? Qual a importância dela? A polifonia, o que eu quis dizer com a polifonia é que o acompanhamento terapêutico, a prática do AT, ela serve para quaisquer tipos de diagnósticos em que o sujeito se encontre numa situação em que ele não possa, por algum motivo, exercer a sua autonomia sozinho, né? Que ele precise de alguém, da companhia de alguém, né? Então, o acompanhamento terapêutico, ele não serve somente para a inclusão escolar, ele também serve para acompanhar pacientes que têm como diagnóstico a esquizofrenia, o transtorno por uso de substâncias, o transtorno afetivo bipolar. Então, para quaisquer tipos de diagnósticos, e é polifônico, porque também independe, né, da base epistemológica. Você pode ser um AT que gosta de cognitivo comportamental,
você pode ser um AT fenomenólogo, você pode ser um AT psicanalista, desde que você faça bastante supervisão. Próxima pergunta. Qual o posicionamento do AT frente à prática do apadrinhamento nos grupos de AA ou MA? Caso o padrinho do paciente volte ao vício, existe um plano de ação do AT para tentar diminuir esse impacto nele? Pô, essa pergunta é o companheiro nos pegar, hein? A literatura e a ação de AA e de MA é soberana, né? Ela não se sobrepõe à prática do acompanhamento terapêutico. A relação de padrinho, né? Ela é uma relação que se estabelece entre o padrinho e seu afilhado no grupo de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos. O acompanhante terapêutico, na minha opinião, ele não interfere nisso. Agora, se o padrinho recai na minha relação, se o meu padrinho lá, dos alcoólicos anônimos lá atrás, recai, eu vou dar uma ajuda para ele, né? Na verdade, eu pensaria dessa maneira, né? Mas o acompanhante terapêutico, ele tem uma relação de muito respeito com os grupos anônimos. Eu não acho que ele tenha que interferir dentro de uma relação que já é outorgada por tempo, né, na relação estabelecida pelos grupos anônimos. Bom, vamos responder agora uma pergunta da plateia. Então, Vitória. Boa noite. Eu me chamo Leonardo, aqui na direita. Na direita. Oi, tudo bem? Oi. Opa. Eu me chamo Leonardo, estou no terceiro semestre. Você falou sobre a reforma psiquiátrica, né, e a mudança nos institutos de internação, manicômio, etc. E eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco política para você, no sentido de, ao meu ver, hoje a gente está vivendo uma possível teocratização do Brasil, né? E logo menos a religião evangélica vai se tornar a religião mais populosa do Brasil. E existem diversas comunidades terapêuticas que têm como base essa religião, que são instituídas por pastores, financiadas com dinheiro público e com dinheiro de doações aos pastores e tudo mais, né? E existem muitos casos nessas instituições de torturas, de maus tratos, de trabalho escravo, subnutrição, etc. E é basicamente um retorno aos antigos manicômios. Eu queria saber como que nós, como psicólogos, acompanhantes terapêuticos, como indivíduos, podemos trabalhar para tirar as pessoas que estão em sofrimento do abuso de substâncias, sofrimento mental, desse tipo de instituição e trazê-las de volta ao nosso trabalho médico, psicológico, psiquiátrico, etc. Muito boa pergunta, né? Primeiro, eu acho que foi um baita no retrocesso, né? E até onde eu sei, não houve mudança, né? Continua se financiando comunidades terapêuticas com dinheiro federal. Eu não tenho uma saída prática e rápida para que houvesse uma ação, né? Mas eu acredito que é dever mister de todos nós, profissionais de saúde, ao se deparar com uma instituição que tortura, uma instituição que oferta, não só que tortura, mas que oferte ou que infrinja qualquer direito, né, do sujeito previsto pelo CLT ou previsto pelos direitos humanos, é o nosso dever denunciar o Ministério Público. Eu acho que essa questão e a mistura do tratamento religioso, né, com o tratamento psiquiátrico, ela é danosa. Eu acho que precisaria ser minimamente ecumênico o tratamento, né? Eu não acho que uma religião deveria se sobrepor à outra. Eu acho que deveria, no mínimo, todas prevalecerem, ou nenhuma. Próxima pergunta.
Há função do AT em todas as linhas terapêuticas? Desculpa. Há a função do AT em todas as linhas terapêuticas? Olha, se você pode ser um acompanhante terapêutico, como eu disse, você pode ser um artista plástico e ser um acompanhante terapêutico. Desde que você faça um curso de formação em acompanhamento terapêutico, desde que você busque o conhecimento na área, né? E que você tenha um acompanhamento e a supervisão de uma figura psi, né? Então, como eu disse, no Brasil, o acompanhamento terapêutico ele é uma função, ele não é uma profissão, né? Então, não necessariamente ele flerta somente com o curso da psicologia ou com o curso da terapia ocupacional. Ele pode ser exercido por outras profissões. Existem ótimos acompanhantes terapêuticos que são artistas plásticos, historiadores, filósofos, né? Mas que passaram por um curso de formação em AT e que fazem a supervisão com uma figura do campo psíquico. Vamos responder uma do auditório agora. Léo, tal qual você acabou de falar, ok, um acompanhante terapêutico pode ser de qualquer origem profissional, tudo bem. Uma das maiores dificuldades, pelo que eu saiba, em relação ao acompanhamento terapêutico é justamente a questão da regularização. Existe qualquer coisa no sentido da regularização da atividade atualmente, que seja um movimento expressivo, porque eu tentei procurar a respeito disso e não encontrei nenhuma resposta que, pelo menos para mim, foi suficientemente satisfatória. Boa pergunta. Assim, eu sei que existem movimentos mais potentes, né, que estão em busca dessa questão da regularização. Se eu não me engano, é um pessoal mais... Eu acho que o nome do acompanhante terapêutico, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui e eu peço desculpas. Maurício Herman, são figuras que buscam essa parte da regularização no campo e na prática do acompanhamento terapêutico. Mas eu não tenho informações para te passar que sejam potentes sobre a regularização no campo do acompanhamento terapêutico. Eu não tenho essa informação. Peço desculpas, eu devendo essa. Não sei se eu respondi, se eu esclareci, se a gente pode debater mais. Outras pessoas também têm perguntas sobre esse alerta. Tá. Próxima pergunta. Existe uma abordagem específica para ser um acompanhante terapêutico? Não, como disse, você pode exercer tanto a cognitivo-comportamental, a psicanálise, a fenomenologia, a que você mais se identificar e que tiver mais a ver com o seu desejo e que bata com a sua supervisão de preferência. Boa noite, meu nome é Lucas, muito prazer. Prazer. O que eu queria te perguntar é que, assim, eu trabalho como AT há 3 meses e semana passada eu tive a minha última sessão com o meu paciente, porque eu saí do caso e eu percebi que ele evoluiu muito, mas para a família não estava bom, porque eu percebo que tem um nível de exigência muito alto, porque é o filho deles, né? Então eles querem que ele se desenvolva, mas eles tinham uma questão muito específica com a socialização dele, e que ele de fato não tinha essa, não conseguia, progredir nisso. Eu queria te perguntar como é que a gente faz para lidar com esse encerramento de ciclo, porque tanto a criança como o AT acabam criando um vínculo ali e por conta de um terceiro elemento assim, na relação, acaba encerrando no meio do trabalho, que tinha toda uma continuidade, que poderia ficar muito melhor no trabalho. Obrigado. Valeu. Então, pelo que eu entendi, você estava num trabalho e aí a família ficou desgostosa e te tirou do caso?
Não só eu, mas eu fui um dos que saiu. Tirou uma galera que estava fazendo um trabalho com a criança. Isso. Entendi. A própria família. Isso. Entendi. Bom, eu acho que família é sempre difícil, né, cara? É muito complicado. Existem famílias que são sempre são bem complicadas nesse sentido, né? É por isso que nesse lugar do acompanhante terapêutico, muitas vezes é um lugar ingrato, né? Uma profissão tanto quanto solitária, e você é esse lugar de infantaria, né? Porque você está lá no dia a dia, num contato muito estreito, e muitas vezes aquilo que você sente, vê ou percebe não é visto, né? Por parte da equipe, ou por parte de uma família que quer ver uma evolução muito rápida, né? Tem anseios, né? De que aquilo aconteça de uma maneira muito rápida. Então, o que eu posso dizer para você, nesse sentido, é que você, alguma das dicas era o que já tinha acontecido, né? Que você trabalhe em equipe, que você procure ter um supervisor ao seu lado, uma figura de supervisão que possa te ancorar, que possa te dar orientações e, se possível, ter um AD, uma figura específica que vai ser o porta-voz para falar com a família. Né? Então, ter uma figura específica que vai lidar com a família e o outro que vai lidar com o acompanhado. Se isso for possível, é o melhor dos mundos. Sim. Boa noite. Minha dúvida é de caráter financeiro. Quanto ganha hoje em dia um acompanhante terapêutico? E se os planos de saúde hoje cobrem o trabalho? Olha, o acompanhante terapêutico, por exemplo, você pegar um estudante de psicologia, você vai pegar hoje, olhar na internet, assim, dá para começar, né? Existem lugares que, por exemplo, pagam para o estudante de psicologia de R$40 a R$50 por hora, até às vezes R$25, R$30. Se você pegar um profissional, um psicólogo, R$250 a hora, mas tudo depende muito do trabalho que vai ser desenvolvido e realizado, né? E a quantidade de horas. Se você, por exemplo, o plano de saúde, eu nunca consegui um reembolso como acompanhante terapêutico no plano de saúde, né? Só como psicólogo, e no caso, o meu acompanhado, ele não tinha o psicólogo de consultório. Então a gente fazia meio que um esquema para eu assinar com o psicólogo e a família conseguiu o reembolso. Não grave isso. Bom, vamos fazer mais uma aqui. Bom, perguntaram qual que é a sua abordagem como AT. Eu gosto de fenomenologia e psicanálise. Bom, mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou estagiando numa escola e eu sou auxiliar da professora. Mas lá tem uma acompanhante terapêutica e ela fica do lado de uma aluna, ela tem 9 anos. E ela acabou de ter alguns resultados de diagnóstico de autismo, dificuldade alta de aprendizagem e outros também resultados. Quando ela não está, eu ajudo ela a fazer atividade, ajudo a fazer alguma coisa que precisa durante a aula. Mas eu sinto assim dela muita desistência. Da gente. Eu sinto que ela desiste muito para continuar na aula. Ela toma Ritalina e outros remédios. Ela fica muito cansada depois do intervalo. Ela, para manter assim, o foco, eu fico um pouco chateada de ter que meio que forçá-la. Olha, Laura, eu tô aqui. E ela se distrai, o grau dela é bem alto. Então, no meio da sala de aula tem 35 alunos. Então é muita gente. Para a criança de 9 anos prestar atenção já é difícil. Com ela, assim, não é que
para casa, para ela fazer. Lição básica, contar bolinha, quanta bolinha tem, para ela ir desenvolver na matemática, português e por aí vai. Antes, as lições estavam voltando erradas. E aí pararam de mandar as lições. Aí, agora não manda. E aí fica nesse meio tempo, ela fica agitada, depois cansada. Como que poderia, sabe, trabalhar melhor, desenvolver mais, tanto com a professora quanto a AT dela? Às vezes eu percebo que a AT dela força ela de uma maneira que não é muito agradável. Dá pra ver que é uma imposição. E eu acho que não deveria ser assim, né? Eu acho que mesmo que seja difícil, uma conversação, né, alguma coisa, porque é difícil essa situação, são remédios que adulto toma. 9 anos, gente, uma criança. Ela está no 4º ano. Eu queria entender, assim, como que a gente pode ser presente. Lá eu não sou psicóloga, eu só sou uma estagiária de psicologia, auxilio uma professora, mas ela tem a arte dela. E a nossa conversação, ela também não é muito aberta. Então... E não é só autismo, né? É uma dificuldade alta, ela também tem outros. No caso, eu não sei, porque desde a gestação dela, ela já veio com dificuldade. E ela tem convulsão. A convulsão dela é diferente, não chega a espumar nem nada. A convulsão dela, ela trava, fica parada, e ela, quando isso, no momento, desde que eu estou lá, não aconteceu. Mas se acontecer, a gente tem que medicar ela, né, que já tem na enfermaria preparada. Como poderíamos, sabe, trabalhar melhor sobre isso? Olha, eu acho que é um caso bem complexo, né? Envolve medicações. Ritalina, ela tem convulsões, ela já tem uma acompanhante terapêutica específica para ela na sala, né? Você parece que trabalha junto com a professora. Eu acho que se é algo que mexe, né, com você, que te toca dessa maneira, eu acho que seria interessante, eu acho que o primeiro passo, né, para manter o lugar de cada um na sala, assim, seria você bater o papo com essa T, né, tentar mostrar para ela o que você tem sentido sobre a acompanhada dela, ver o que a professora acha sobre as suas impressões, ver se a T também sente algo parecido com você, e a partir daí você buscar construir um diálogo junto com essas figuras, né, para ver se é possível construir algo a 3, né, e ver se isso é comunicado, porque parece algo bem complexo, né, e que isso possa chegar para outras instâncias, até chegar em família e etc, né?